Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Olá, muito bom dia para você. A falta de chuva no norte fluminense começou a causar prejuízo para a agricultura. E os impactos da escassez hídrica podem causar prejuízos também na produção agrícola da região. O milho foi plantado há 45 dias. A lavoura é irrigada regularmente para manter o desenvolvimento da área. O sistema de irrigação foi um investimento alto, porém necessário. A necessidade foi extrema, então é um equipamento que a gente tem um custo bem mais baixo do que o tradicional. A gente, com um equipamento desse aqui, a gente consegue irrigar 100 hectares em 24 horas. E se a gente tivesse com os equipamentos tradicionais, nós teríamos que disponibilizar o dobro, às vezes o triplo de equipamentos para fazer uma irrigação dessa. A fazenda fica na zona rural de Campos, no norte fluminense. E hoje é referência no cultivo de soja e milho. A produção equivale a uma área de quase 200 campos de futebol. Para manter a boa produtividade, foi preciso planejamento. O milho, ele tradicionalmente é uma cultura que precisa de 5 milímetros por dia. Mas esse equipamento aqui também, ele tem uma tecnologia via satélite que a gente consegue tanto ver se tem algum bico entupido, se tem algum pneu furado, se ele está irrigando direito. E também esse equipamento via satélite, a tecnologia de hoje, a gente consegue também identificar, saber quando que a cultura precisa da irrigação. E o período de estiagem tem começado cada vez mais cedo no norte fluminense. Só para se ter uma ideia, no mês de abril choveu pouco mais de 12 milímetros. No mesmo período do ano passado, foram mais de 140. E o setor da agricultura é um dos que mais sofre com esta falta de chuva, porque o solo fica cada vez mais seco. Nós temos uma irregularidade muito grande na distribuição das chuvas na região. Nós tivemos, por exemplo, o mês de março com 3 vezes a média mensal. E, no entanto, no mês de abril houve um terço daquela média, daquele referente àquele mês, né? Isso também com reflexo nos meses de maio e estamos em junho, também com reflexo. Tivemos praticamente um outono sem chuva, exceto algumas chuvas isoladas na região, que tem um reflexo muito grande em todo o setor produtivo do agro da região. Isso tem um impacto grande nas plantações que ficaram aí, que ocorrem nesse período, né? Também no desenvolvimento de algumas culturas nesse período, não só na questão do agro, também da agricultura, também na pecuária, com reflexo grande na questão das pastagens, né? Obrigando aí o descarte de animais precocemente e muitas vezes a redução drástica na produção de leite, um impacto realmente de grande porte na região. Há quase 90 dias não chove de forma efetiva no norte do estado do Rio. Esta lavoura fica na localidade de Sapucaia. A cana foi plantada em fevereiro, mas a falta de chuva impediu a brotação. Os impactos da escassez hídrica serão sentidos na safra da cana-de-açúcar deste ano. O período normal de plantio de cana na região vai de fevereiro até meados de maio, né? Então, esses plantios que foram efetuados no final desse período, não estão conseguindo brotar, são investimentos altos que são feitos, cerca de R$10 mil por hectare. Isso refletirá no plantio, na produção de cana da próxima safra. Eu diria também que um reflexo também que seria um período que a cana ainda estaria desenvolvendo, um reflexo também nessa safra. E atrasando um pouco também a safra, porque muitas vezes à espera de um período chuvoso para que as lavouras que foram cortadas rebrotem para a produção. Isso ocorre também um impacto na safra atual. Tramita no Congresso Nacional um projeto para reconhecer como região semiárida a extensão territorial de 22 municípios do norte e noroeste fluminense. Nestes locais, o déficit de chuva segue até setembro e isso preocupa, principalmente quem não tem sistema de irrigação. Essa questão da irregularidade do clima da região já é um pleito antigo, inclusive está sendo pleiteado junto ao Congresso Nacional, uma caracterização para clima semiárido aqui na região. E isso realmente é fundamental. O risco fica muito grande de se investir na agricultura quando tem essas incertezas, sem ter um processo de irrigação.
Como você tem acompanhado, o governo federal lançou o Plano Safra 2024-2025. Vão ser disponibilizados mais de 400 bilhões de reais em linhas de crédito para médios e grandes produtores. Isso representa 10% a mais que o Plano Safra anterior. O anúncio foi feito pelo presidente Lula em Brasília. Na cerimônia, o governo também divulgou que vai continuar incentivando o fortalecimento da produção ambientalmente sustentável, com incentivos de redução de até 1% na taxa de juros do financiamento. Essa ideia de financiar a juros baixos a recuperação de terra degradada e recolocar essa terra a serviço da produção, tanto de alimentos quanto de grãos exportáveis ou mesmo de pasto, o que quer que seja, essa é uma das principais demandas do mundo em relação ao Brasil no que diz respeito à agropecuária. No Plano Safra 2024-2025, vão ser disponibilizados mais de 400 bilhões de reais. São 16 programas diferentes de financiamentos. Os produtores ainda vão ter 108 bilhões de reais em recursos de letras de crédito agropecuário, que são títulos emitidos por instituições financeiras. Nunca se demonstrou a importância de outra linha de investimento e de financiamento de custeio para a agropecuária. O Plano Safra, que agora é de 440 bilhões de reais, pouco mais que isso, deve sim se somar os recursos da LCA, da letra de crédito do agronegócio, porque tem subvenção de imposto de renda e tem direcionamento obrigatório do governo para isso. Por isso, se soma-se então mais 108 bilhões de reais. E aqui não estou fazendo isso para inchar o Plano Safra, porque não precisa. Ele já se mostrou pelos números sem a LCA, que vai ser 63% maior do que tudo que já teve. O governo também lançou o Plano Safra da Agricultura Familiar, com crédito de 76 bilhões de reais, 6% a mais que na safra passada. O programa traz taxas de juros menores destinadas aos produtores de alimentos do dia a dia, como arroz e feijão, além daqueles voltados ao cultivo de orgânicos. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir continuar dando soluções melhores. Fiquei muito feliz, vejo com muitos bons olhos a atuação da Frente Parlamentar da Agropecuária buscando incrementar mais recursos, e o governo está nessa pauta também. É determinação do senhor que a LDO de 2024 para 2025 tenha um incremento significativo também no seguro rural. A queda na temperatura fez com que a procura por alface diminuísse nos últimos dias. Com isso, os valores também despencaram. A frente fria que chegou no Sudeste desestimulou o consumo das folhosas cruas, pressionando as cotações das alfaces no cinturão verde paulista. Ibiúna registrou um recuo de quase 32% no preço da crespa na semana passada. A caixa com 20 unidades fechou a R$ 14,57. Em Mogi das Cruzes, a Americana caiu 3,17%, terminando a média de R$ 25,42 a caixa com 12 unidades. A queda nas temperaturas não prejudicou a produção, mas limitou as vendas e aumentou os custos de produção para quem tem irrigação. O Mato Grosso é o maior produtor de gergelim do Brasil. O estado é responsável por 66% da produção nacional. Entre as grandes produções de soja, milho e algodão, uma semente ganha espaço nas áreas de cultivo de Mato Grosso, o gergelim. Mas não se engane pelo tamanho e pela aparência modesta, pois a nova cultura já colocou o estado em destaque no cenário nacional. Atualmente, Mato Grosso é o maior produtor de gergelim do Brasil. Segundo informações da Conab, a área plantada no estado na safra 23-24 mais que dobrou em relação à safra anterior, chegando a 382 mil hectares de cultivo. A expectativa da Conab é de uma produção de pouco mais de 191 mil toneladas de gergelim em Mato Grosso, o que equivale a 66% da produção nacional. Mas ainda existem muitos gargalos para o cultivo da semente, como a taxa de perda durante a colheita e as adequações necessárias para atingir as exigências do mercado internacional.
Para isso, a Embrapa Agrosilvio e Pastoril desenvolveu uma pesquisa a fim de trazer recomendações técnicas para a produção de gergelim em Mato Grosso. Com base no nosso projeto de pesquisa, que foi desenvolvido do ano de 2022 até o início desse ano, nós já tivemos resultados bem interessantes. Algumas recomendações que a gente já tem segurança para passar, por exemplo, densidade de plantio, a gente percebeu que a densidade de 6 quilos de sementes por hectare é um valor favorável para conseguir uma população de plantas, para garantir um bom stand, principalmente pensando na competição de plantas daninhas, espaçamento entre linhas de 0,45 metros. Alguns herbicidas também a gente fez alguns testes, a gente obteve resultados de herbicida pré-emergência e pós-emergência também. Tivemos indicação de cultivares que tiveram melhor desempenho, nós obtivemos um resultado muito positivo para cultivar a Anaí, que é uma cultivar da Embrapa. E percebemos também, em relação à colheita, alguns ajustes que a gente pode fazer para reduzir as perdas na colheita, que é hoje um dos principais problemas para a adesão da cultura. E dentro desses ajustes, a gente percebeu que culturas, espécies, na verdade, com menor porte e com a característica de ter um fruto semidescente são as que têm a menor índice de perdas na colheita. O controle de plantas daninhas também é um dos principais desafios para os produtores e que tem sido foco da pesquisa da Embrapa. Atualmente a nossa pesquisa é voltada para atender as principais respostas que o mercado exige, que aí cai muito dentro dos temas a pós-colheita, a parte de colheita mecanizada, perdas na colheita basicamente, e controle também de plantas daninhas. Mas nós temos várias áreas de pesquisa aqui, né? Então, na verdade, nosso projeto ele é multidisciplinar e busca atender essas principais respostas, visando promover o crescimento da cultura, que hoje é centralizado na região do Vale do Araguaia, principalmente no município de Canarana. A questão de ser uma cultura que ela é resistente à seca, isso também foi um ponto positivo. Ela é uma ótima opção para safrinha. Se a gente comparar o valor do milho, por exemplo, que é a espécie, a cultura que é competitiva com o gergelim ele tem um valor muito mais atrativo hoje no mercado. Então, todas essas condições são muito favoráveis e que favoreceram a cultura expandir tão positivamente aqui no estado. E nós, como pesquisa, temos a intenção de favorecer esse crescimento. Para este consultor de vendas, especialista em comercialização de gergelim, a semente traz grandes oportunidades para o estado de Mato Grosso, principalmente durante os períodos de entre-safra. É uma cultura que ela é muito rústica, entendeu? Ela precisa de menos água, ou seja, a recomendação hídrica dela é bem menor do que outras variedades, outras culturas, né? Ela se encaixa muito bem numa janela onde o milho não vai mais. Por exemplo, o milho até 15 de fevereiro é ideal, passou dali já é risco. E o gergelim, por precisar de menos água, 15 de fevereiro a 15 de março se encaixa muito bem ainda, tendo ótimas produtividades. Muito rústico e se adapta nessa janela. Este produtor rural encontrou no gergelim uma alternativa na sua produção e afirma que na próxima safra continuará o plantio da semente. Essa cultura entrou como alternativa para complementar o nosso sistema de produção, uma vez que a cultura do milho, a gente está enxergando, né, que infelizmente ela não está entregando uma boa rentabilidade ao produtor. Então nós enxergamos o gergelim como uma boa alternativa para a gente poder complementar o nosso sistema de produção. Felizmente tivemos a surpresa muito grata dentro da produtividade obtida aqui, dentro desse talhão, próxima a 900 quilos por hectare, o que foi bastante expressivo, uma vez que a gente está num talhão aqui onde nos últimos 2 anos o milho apresentou uma produtividade abaixo das 90 sacas por hectare. Possivelmente aí na próxima safra a gente vai aumentar a área de produção agora realmente em área comercial e com certeza pensando na área que seria destinada ao milho, o gergelim possivelmente ocupa em torno de 30% a 50% dessa área. As expectativas agora são de abertura do mercado internacional, especialmente a China, um dos principais parceiros comerciais do Brasil. A China, para você ter uma ideia, ela consome 3,5 milhões de toneladas por ano. Dessas 3,5 milhões de toneladas, 950 a 1 milhão ela precisa importar. Então imagine se a gente conseguir abrir esse mercado de exportação, vai abrir mais um mercado para o produtor brasileiro exportar esse produto, né?
A gente vem discutindo há muitos anos os esforços de países para combater o aquecimento global. Para isso é preciso conter a emissão de gases do efeito estufa gerados em diversas cadeias produtivas e em outras atividades humanas. O Brasil se comprometeu a chegar em 2030 emitindo 50% menos carbono que em 2005. Para entender como funciona esse mercado de carbono, o Record News Rural de hoje recebe o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Vargas. Daniel, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Record News Rural. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Para a gente entender, e para o produtor que está em casa, como é que funciona esse mercado de carbono? Por que ele é tão importante para o agronegócio? Bom, o primeiro ponto a se entender é que os esforços de descarbonização da economia exigem um conjunto de instrumentos de apoio, de estímulo, para ajudar os produtores e as atividades econômicas em geral a buscarem rotas que sejam mais sustentáveis. Existem vários caminhos ou vários instrumentos que poderiam ser utilizados. O mercado de carbono tem se popularizado no mundo e cada vez mais no debate brasileiro como um instrumento promissor. A ideia básica é, através dele, identificar e criar estímulos para aquelas atividades que são relativamente mais sustentáveis. E aqui é importante dar um passo atrás para entender o que a gente está falando quando falamos de mercado de carbono. Ninguém vai a um supermercado para comprar 1 quilo de carbono, 1 litro de suco de carbono. A gente, na verdade, quando fala do mercado de carbono, fala de um mercado, digamos assim, abstrato, que exige um conjunto de instrumentos para qualificar exatamente quais são aquelas atividades que têm menor pegada de carbono. E a construção desse emaranhado, dessa base, é parte do debate que acontece no mundo e no Brasil. A ideia básica é que a gente identifique, entre as atividades produtivas, quais têm uma menor pegada de carbono. E crie uma maneira de certificar essas atividades com um conjunto de metodologias que nos permita dizer com segurança que aquela atividade é sustentável. A partir daí, aquele produto, quando for comercializado, ele vai ser comercializado pelos seus atributos, por exemplo, a sua alimentação, a sua nutrição, a sua qualidade, mas também pelo seu benefício ambiental. Então, o que o mercado de carbono faz é trazer para dentro da economia um benefício ambiental que muitas vezes não tem preço. Isso acontece por meio de um conjunto de metodologias e de certificações, que permitirão àqueles que produzem, por exemplo, no campo, ao venderem o seu produto, também dizer: o meu produto, além de ser nutritivo, barato e de qualidade, também é um produto sustentável. Agora, Daniel, por ser algo abstrato, como você bem disse, imagina a dificuldade do produtor em entender a importância disso para os dias atuais e principalmente para o futuro. Não é fácil, e é preciso reconhecer que boa parte da confusão, digamos assim, da incerteza em torno do mercado de carbono está associado à dificuldade de compreendê-lo. É como se a gente tivesse se acostumado ao longo dos anos a pensar a economia de um modo, a pensar um modelo de produção com algumas características. E o papel do produtor, especialmente aquele que está dentro da fazenda, preocupado com a sua terra, com a sua produção, já é orientado para um conjunto de tarefas, que são aquelas tarefas que ele está acostumado a fazer. A produzir, a cuidar do solo, a cuidar da planta, a fertilizar, a colher, a empacotar e vender. Com a chegada desse mercado de carbono, é como se a gente acrescentasse ao rol das suas tarefas e rotinas uma outra. Além de fazer tudo isso, ele também precisará ser capaz de medir em cada uma das etapas da sua produção qual vai ser a sua pegada de carbono. E lá no final, além de dizer: olha, o meu produto é assim, o meu produto tem essas características, também dizer: o meu produto tem esta pegada de carbono. Então, acrescentar essa tarefa extra dentro do processo de gestão da fazenda é algo que ainda nós estamos discutindo e que boa parte dos produtores estão começando a entender como isso pode funcionar. E justamente para facilitar esse entendimento, é importante dizer quem é que se beneficia com esse mercado, né? E isso é fundamental, porque nós sabemos que um mercado, qualquer mercado, tem duas pontas. Tem alguém que paga e tem alguém que recebe. A grande questão no Brasil, a meu ver hoje, é se nós seremos capazes de organizar um mercado de carbono que premie, que remunere quem faz bem feito. Boa parte do debate brasileiro ainda não tem esclarecido exatamente como isso deve acontecer. Mas a questão central é identificar um conjunto de metodologias associadas às atividades de produção no campo, para o produtor de soja, para o produtor de milho, de gado,
para aqueles que produzem outras atividades, como, por exemplo, plantio de florestas ou reflorestamento. E essas metodologias, reconhecer essas atividades como atividades credoras, ou seja, que têm a capacidade de, uma vez certificadas, ser também remuneradas pelo seu benefício ambiental que oferece ao mundo. E fazer isso exige ainda, até esse momento, um conjunto de tarefas que o Brasil está discutindo. Eu vou destacar 3. A primeira e mais evidente é destrinchar, qualificar um conjunto de metodologias associadas à nossa realidade brasileira. Que, em grande medida, hoje, quando a gente fala em mercado de carbono, a gente fala em metodologias que vêm de fora, que foram criadas para outros países. Segundo, criar um aparato legal, uma lei, e tem uma tramitando no Congresso agora, que dê segurança para essas atividades, para todo mundo ter certeza de que, quando está comprando um crédito de carbono, não está comprando, digamos assim, um gato por lebre. E a terceira, assistência técnica. Nós sabemos que criar uma estrutura de mercado de carbono é algo complexo, os produtores e o Brasil precisam aprender a lidar com isso, e isso exigirá aprendizagem, treinamento, amadurecimento, e o tempo será importante para tudo isso se concretizar. Imagino também que as políticas públicas têm um papel importante nesse processo de amadurecimento da ideia, não é? No sentido de prever dos agricultores que coloquem em prática essa iniciativa e que beneficiem também aquele que consiga seguir essa nova legislação, esse novo padrão de mercado. Sem dúvida. E é importante entender qual é a realidade brasileira nesse jogo, para a gente não criar aqui um mercado que não seja representativo daquilo que nós temos de melhor. Nós estamos falando de um país que tem ainda 60% da sua área de floresta nativa preservada, que tem um estoque de técnicas e tecnologias de produção no campo ímpares e reconhecidos no mundo, que faz com que nós sejamos imensamente capazes de produzir bem feito, porém, sem ter esse nosso benefício ambiental hoje precificado. O mercado de carbono e as políticas públicas associadas a ele têm o papel de olhar para todo esse manancial verde que nós já possuímos e dar a ele um valor, uma renda, que vai então ser incorporada à produção. As políticas públicas devem buscar fazer isso, a meu ver, com 2 horizontes particulares. O primeiro é dar clareza jurídica ao que vale e ao que não vale no mercado de carbono. Na ausência de regra clara, 2 consequências acontecem. A primeira é que é um mercado pequeno e caro, que é a realidade brasileira. A segunda é que muitas vezes existem desconfianças sobre aquilo que está sendo feito e, portanto, isso gera obstrução para esse mercado avançar. De outro lado, é importante mobilizar os produtores no país para abraçarem o verde como oportunidade. E aqui as associações e cooperativas, em parcerias com o Estado, têm um papel fundamental para disseminar a ideia, para que não seja visto e tratado como um mercado boutique de poucos que têm acesso ao conhecimento e se beneficiam dele, ao passo que a maioria fica de fora. Professor, quando eu quero dizer colocar na prática, não é, ações sustentáveis, o que eu digo para o produtor é que ele precisa separar uma parte da sua propriedade para plantar árvores, por exemplo? Seria mais ou menos isso? Eu creio que a resposta seria mais ou menos. Existem diversas formas de tornar a sua atividade ou o uso da sua terra mais sustentável. Uma delas, sem dúvida, é preservar o seu estoque de reserva legal, de área de preservação permanente, regenerar áreas degradadas, mas uma outra é imiscuir, é penetrar a sua própria atividade produtiva e, por dentro dela, incorporar técnicas que façam com que a sua produção seja mais sustentável. Como fazer isso na prática? Significa ter um melhor controle do uso de fertilizantes, utilizando, por exemplo, mais bioinsumos. Significa integrar sistemas produtivos diversos, por exemplo, soja, milho, sorgo, com a pecuária, fazendo com que o resíduo de uma atividade se torne o insumo da próxima, gerando assim um círculo virtuoso com mais eficiência produtiva e sustentabilidade. Significa organizar a gestão da sua propriedade para controlar exatamente aquilo que está sendo utilizado, para garantir que não se haja desperdício e nem impacto ambiental da sua atividade, e tudo isso adequadamente gerido e mensurado, para chegar no final e dizer: a minha atividade produtiva, o meu esforço, gerou um benefício ambiental adicional deste valor. E esse diferencial daquilo que o produtor fez de esforço para incrementar e para oferecer benefícios ambientais
é o que a gente costuma olhar e dizer o saldo ambiental que merece ser reconhecido como um preço do mercado. É importante o senhor elencar que são vários pontos que podem ser colocados em prática. Agora, cabe também uma educação ao produtor, ao agricultor, sobre o que fazer e como fazer. A quem cabe essa educação? A quem cabe essa informação de como deve ser feito e por que isso é positivo? Bom, eu acho que nós estamos neste momento em que o mundo começa a aprender a olhar para o meio ambiente e para a sustentabilidade, não apenas como um valor moral, não apenas como uma contribuição ao universo, mas como um ativo econômico, como uma oportunidade de renda e riqueza. Fazer mais com menos impacto ambiental é cada vez mais percebido no mercado como uma forma de ganhar dinheiro. Agora, a quem compete incorporar, reconhecer essas características? A minha resposta é a todos os produtores e a todas as lideranças. E a razão disso ela é muito simples. Se nós formos olhar para a história da produção de alimentos no Brasil, desde a década de 70, quando nós nos convertemos nesse grande manancial de produção de alimentos no mundo, a realidade é que nós temos uma agricultura imensamente dinâmica, uma espécie de escola a céu aberto, em que os produtores estão continuamente aprendendo a produzir, a usar melhores insumos, a gerir novas técnicas, a incorporar conhecimentos produzidos pela Embrapa, pelas universidades, e a cada ano que passa, isso é representado em ganhos de produtividade do alimento brasileiro. Então, o que nós estamos falando agora, com esse debate ambiental, é simplesmente acrescentar uma outra camada para essa mesma trajetória de aprendizagem, de ganho de conhecimento e de produtividade. E fazer isso não apenas porque nós temos o compromisso de alimentar o mundo e de produzir um alimento de qualidade, mas porque a gente sabe que fazer isso com menor impacto ambiental é também uma forma de aumentar a renda no campo. Daniel, não posso encerrar aqui a nossa entrevista sem antes te perguntar qual é a situação hoje do mercado de carbono no Brasil e no mundo como um todo. Bom, a realidade é que esse é um mercado ainda em construção. Como qualquer mercado em construção, ele é pequeno, existem poucos atores e poucos projetos bem-sucedidos. Por outro lado, nós sabemos que existe uma expectativa alta de que esse mercado ganhe mais espaço e mais importância no futuro. Isso porque existem algumas atividades, por exemplo, os sistemas de aviação sustentável, que vão cada vez mais exigir a compensação de emissões. E esse sistema de compensação de emissões, por sua vez, gera uma demanda por novos créditos. E aqui é onde surgem oportunidades que são promissoras para países como o Brasil, de atender a essa demanda internacional com aquilo que nós já fazemos bem feito e, ao fazer isso, também, naturalmente, dar uma contribuição ao planeta, expandir o mercado de carbono e gerar uma nova fonte de renda complementar, que não vai substituir a produção de alimento e de fontes de energia, mas que pode ser um acréscimo de qualidade no campo brasileiro. E é um processo irreversível, né, professor? Não tem como voltar atrás. É daqui para frente saber que vai ser assim e que nós precisamos fazer dessa forma para colaborar com o meio ambiente. E como podemos fazer disso uma oportunidade e não um custo? Para mim, essa é a chave da questão. O mercado de carbono, para ser bem sucedido no Brasil, ele tem que ser um instrumento que ofereça uma rota de sustentabilidade e economia no Brasil. Não é para substituir ou paralisar aquilo que a gente já faz bem feito. É para estimular aquilo que nós já somos campeões a continuarmos na linha de frente da disputa internacional. Muito bem, eu conversei com o professor de Economia da FGV, Daniel Vargas. Muito obrigado pela entrevista, por estar com a gente aqui hoje no Record News Rural. Prazer é todo meu. E o Record News Rural está terminando. A você também, obrigado por ter nos acompanhado até aqui. A gente volta a se ver amanhã. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Contate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.